Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do Revit Architecture 2013, Fases de Projeto. Nessa primeira aula nós vamos ver um pouco sobre o conceito das fases, vamos ver também a interface sobre as fases e um pouco sobre as configurações do Line Style. Para configurar as fases dentro de um projeto, nós vamos aqui em Manage, direto aqui na guia, Phasing, nós vamos clicar em Phases. Você vai ver que vai abrir uma janela contendo a primeira aba Project Phases, a segunda aba Phases Filters e a terceira é sobreposição de gráficos, que é o Graphic Overrides. Nesse curso você vai ver que nós vamos utilizar mais o Phases Filters e o Graphic Overrides. Dentro do Graphic Overrides nós temos as configurações para as representações, onde você vê aqui nas colunas de fase status, você tem a configuração para existentes, demolição, novos e temporary. Nós vamos nomear nas aulas futuras e basicamente você configura as representações tanto em projeção como em corte para o que vai ser existente, o que é do projeto mesmo. Vamos supor que a casa já exista, vamos supor que fosse um projeto de reforma. A casa já existe, você vai fazer um levantamento e tudo vai ser o existente. E aí tem uma representação tal. Aí para demolir tem uma outra representação. O que vai ser construído novo, uma outra representação. E muitas das vezes uma boa reforma tem uma organização boa e aí você cria algumas paredes temporárias que são praticamente um plástico ao vivo, tá? Que normalmente se coloca para a poeira não espalhar no apartamento todo da pessoa, vamos supor. Então também tem as representações para o temporário. E no corte você também representa essas representações um pouco diferente do que na projeção. Nos Phases Filters aqui nós vamos ver com mais detalhes, mas nas aulas futuras, mas resumidamente, fazer uma configuração na parte de, por exemplo, Show Complete. Quando tiver a representação completa, a representação do a construir vai estar de que jeito? Overrider ou Not Display Edge? A existente vai estar de que forma? E a demolir vai estar de que forma na parte de mostrar tudo. Então, nós vamos ver com mais detalhes, mas você configura se vai aparecer ou não em determinadas partes do seu projeto. Para configurar as fases dentro de um projeto, nós vamos aqui em Manage, direto aqui na guia, Phasing, nós vamos clicar em Phases. Você vai ver que vai abrir uma janela contendo a primeira aba Project Phases, a segunda aba Phases Filters e a terceira é sobreposição de gráficos, que é o Graphic Overrides. Nesse curso você vai ver que nós vamos utilizar mais o Phases Filters e o Graphic Overrides. Dentro do Graphic Overrides nós temos as configurações para as representações, onde você vê aqui nas colunas de fase status, você tem a configuração para existentes, demolição, novos e temporary. Nós vamos nomear nas aulas futuras e basicamente você configura as representações tanto em projeção como em corte para o que vai ser existente, o que é do projeto mesmo. Vamos supor que a casa já exista, vamos supor que fosse um projeto de reforma. A casa já existe, você vai fazer um levantamento e tudo vai ser o existente. E aí tem uma representação tal. Aí para demolir tem uma outra representação. O que vai ser construído novo, uma outra representação. E muitas das vezes uma boa reforma tem uma organização boa e aí você cria algumas paredes temporárias que são praticamente um plástico ao vivo, tá? Que normalmente se coloca para a poeira não espalhar no apartamento todo da pessoa, vamos supor. Então também tem as representações para o temporário. E no corte você também representa essas representações um pouco diferente do que na projeção. Nos Phases Filters aqui nós vamos ver com mais detalhes, mas nas aulas futuras, mas resumidamente, fazer uma configuração na parte de, por exemplo, Show Complete. Quando tiver a representação completa, a representação do a construir vai estar de que jeito? Overrider ou Not Display Edge? A existente vai estar de que forma? E a demolir vai estar de que forma na parte de mostrar tudo. Então, nós vamos ver com mais detalhes, mas você configura se vai aparecer ou não em determinadas partes do seu projeto.
Além disso, nós teremos uma aula específica para configurar os estilos de linhas, que são essas representações aqui. Ó. Na borda ela é mais grossa, um pouco para dentro, que é a alvenaria, ela é mais fina, e tem a representação da massa também aqui. Então, você pode configurar a cor, o estilo que ela deve aparecer no seu projeto através dessa opção dentro de Manage, Guia Setting, clicar em Adicional Settings. Em seguida, nós temos essa opção Line Styles. Dentro dela, temos uma categoria criada de lines, você pode criar uma nova, mas normalmente nós vamos mais configurar para demolir e todas as outras opções também que nós temos da parte de fase, escolhendo tanto a espessura da linha em projeção, o tipo de cor e o tipo de pattern que ela vai ter, se vai ser tracejada, se ela vai ser linha sólida, traço ponto, pontilhadinha e assim por diante. Então essas configurações também teremos numa aula futura do nosso curso de fases de projeto. E a vantagem de utilizar as fases dentro do projeto é que torna simples a forma de como você quer demonstrar a sequência lógica da construção. Então, se você já configurou todas as opções e fez, por exemplo, nesse projeto aqui, vou demolir essa parede aqui na planta baixa, no térreo, e vou fechar essa outra, mas eu quero mostrar para quem for ler o projeto que o existente está dessa forma, a representação dela, do que vai ser demolir e a construir está de outra, e aí você mostra numa outra prancha, num outro detalhe dentro da prancha, de como que vai ficar o seu projeto. E aí no Revit isso é de uma forma muito simples. Você tem as configurações diretas aqui dentro de propriedades de cada Flow Planes que você estiver utilizando, ou nos cortes, você tem as propriedades clicando nela, você tem as propriedades onde nós configuramos a parte de phasing aqui, ó, onde nós configuramos o filtro de como deve ser aparecido, como que vai aparecer as fases e a fase que ela está inserida. Por exemplo, nós vamos ter outras. Aqui só tem o New Construction e o existente. Nós vamos ter mais algumas aí. Mas essas são as vantagens. No Revit, utilizar as fases dentro do Revit é simples e é rápido, dinâmico. Você faz isso em pouco tempo do seu trabalho. Aí você faz muito rápido. Cerca de 1 hora, 2 horas, você já faz um projeto inteiro de reforma. Lembrando que você tem que ter, né, uma sequência lógica de como vai ser essas construções. E ao final dessa aula você viu um pouco sobre o conceito de como é a vantagem de utilizar as fases de um projeto dentro do Revit, pois você pode definir com mais clareza essas partes de construções e demolições, representando em cada planta. Você aprendeu também a interface básica, nós só pincelamos por cima dentro do Phase, e também nós pincelamos a parte do Line Styles, onde nós configuramos as representações dentro do projeto das linhas e acabamentos.